Olá, eu sou Yara Camilo, eu trabalho com literatura e teatro e neste vídeo, cujo título é Do Papel para a Cena, uma ponte entre a literatura e o teatro, eu vou apresentar algumas ideias, caminhos, sugestões para a gente estender esta ponte entre a palavra escrita, que a gente lê num livro, né? Seja num poema ou seja num texto em prosa, e como transpor esta palavra para uma cena falada, como expressar esta palavra através da voz e numa composição de cena, seja em um momento em um sarau, seja numa leitura dramática, numa cena de teatro, num trabalho em classe, ou mesmo numa roda de amigos e de amigas que a gente queira compartilhar um texto que a gente leu e gostou muito. Eu escolhi como exemplo para essas ideias, esses caminhos, um poema do Mário de Andrade que se chama A Serra do Rola Moça. Neste poema, ele conta a história de um casal que saiu de um povoado, subiu a serra, desceu a serra, chegou a uma vila para ali se casar, celebrar o seu casamento. E diz o Mário de Andrade, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo, e riam, como eles riam, riam até sem razão. E ali eles celebraram o casamento e antes que chegasse a noite se lembraram de voltar, disseram adeus para todos e retomaram o caminho de volta, pelos atalhos da serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo, ele na frente, ela atrás. E riam, como eles riam, riam até sem razão. E o Mário narra o entardecer da seguinte forma, ele diz: as tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Mas os noivos continuavam, cada qual no seu cavalo. E o Mário vai narrando esse retorno deles e vai dizendo que na altura tudo era paz, e os dois rindo, e os risos deles também casavam com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam buscando o despenhadeiro, e os dois continuavam, cada qual em seu cavalo. E então ocorre a tragédia. Vamos situar este poema, vamos ambientar este poema, por exemplo, numa rua de uma cidade pacata, onde os vizinhos têm o costume de, no final da tarde, pegar uma cadeira, puxar para a calçada e ali, sentado na sua cadeira, comentar com os outros vizinhos os fatos do dia, algo que aconteceu, que chamou a atenção, seja na cidade, seja na casa de cada um, enfim, tomando a fresca, como se diz, né? Tomando a brisa da tarde, a brisa fresca da tarde, às vezes tomando também um cafezinho. E digamos que nessa prosa que eles levam todos os dias, alguém comente, olhando para a paisagem, olha a Serra do Rola Moça. E alguém responde, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. E aí alguém diz, é verdade, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. E outro vizinho começa a contar o fato. Quando a gente comenta um fato com outras pessoas que já conhecem este fato, ele é recriado naquele momento, né? É como se ele estivesse acontecendo naquela hora. E é isso que vai acontecer entre os vizinhos, que vão comentando um fato e vão, portanto, dizendo o poema do Mário de Andrade. Podemos distribuir uma estrofe para cada vizinho. Vamos dizer 5 pessoas? E alguém começa dizendo, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. Os outros todos concordam, a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. E alguém diz, eles eram do outro lado, vieram na vila casar e atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. E alguém se lembra, antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar, disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo.
E outra pessoa comenta: os dois estavam felizes. Na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás. E riam, como eles riam, riam até sem razão. E alguém volta a se lembrar que a Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. E outra pessoa comenta: as tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. E um outro vizinho diz: porém os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam como eles riam, e os risos também casavam com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam, buscando o despenhadeiro. E outra pessoa se lembra do que aconteceu e diz: ah, fortuna inviolável, o casco pisara em falso, dão noiva e cavalo um salto, precipitados no abismo, nem o baque se escutou. Fez-se um silêncio de morte. Na altura, tudo era paz. Chicoteando seu cavalo, no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a serra do Rola Moça se chamou. E todos concluem: e a serra do Rola Moça se chamou. Assim foi recriado aqui o poema do Mário, foi transmitido a quem estava ouvindo e foi feita então a ponte da palavra escrita no papel, do papel para a cena. Agora, como falar essas palavras? Como expressar essas palavras? A gente vai agora falar então de algo que se chama intenção. Com que intenção a gente fala cada palavra? Que alma a gente dá a essa palavra? Que cor a gente imprime a esta palavra, né? O nosso sentir vai junto. E isso ocorre em todos os momentos, claro. Temos um exercício em teatro que se chama, a gente diz, o jogo do bom dia. Bom dia é uma expressão que a gente fala sempre. E quando você encontra uma pessoa que você gosta e você diz bom dia, nesse bom dia você transmitiu o seu afeto, né? A sua simpatia, a sua admiração, o que for que você sinta por essa pessoa foi transmitida nessa expressão tão simples que a gente diz todos os dias. Se você encontra uma pessoa que te deixa um pouco embaraçada, com quem você não tem muita intimidade, com quem você não conversa muito, o seu bom dia já será mais reservado. Então, nesse jogo do bom dia, que a gente faz muito em oficinas, seja com crianças, com adolescentes, com o pessoal da terceira idade, com quem for, a gente faz duas filas, monta duas filas, uma aqui e outra ali. E as pessoas atravessam o espaço e quando se encontram no meio dizem bom dia. Essa é a única expressão que pode ser dita. E nesse bom dia, elas passam a intenção que a gente propõe. Por exemplo, dois amigos. Bom dia. E cada um vai para outra fila. Por exemplo, dois vizinhos que não se conhecem muito bem ainda. Um se mudou recentemente e o outro já é morador mais antigo, eles ainda não se viram. Então, um bom dia. Educado, porém ainda com não muita amizade. Digamos agora um professor que está aborrecido com um aluno que não entregou o trabalho. Então, o professor encontra com esse aluno. Então, esta fila, todo mundo é professor. Aqui, todo mundo é aluno que não entregou o trabalho. Então, quando se encontra no meio, o professor, bom dia. E o aluno, bom dia, professor. Depois eu entrego o trabalho. Né? Então, dá para a gente pensar em muitas intenções, em muitas sugestões. E dá para ir até para um campo assim do surreal, digamos. Nesta fila aqui, esta fila é o chinelo e esta fila aqui é a barata. Então, quando encontra o chinelo, bom dia, e a barata fugindo, bom dia. Dá pra gente criar muito com esses jogos, né? Usando apenas essas duas palavras, essa expressão, bom dia. E trabalhando assim o que a gente chama de intenção. Outra expressão que também podemos trabalhar, nossa, existem muitas, né? Mas, por exemplo, quando a gente diz tudo bem. O tudo bem pode ser expresso
de muitas formas, né? Por exemplo, se você está de bem com a vida naquele dia, alguém te encontra na rua e diz: "E aí, tudo bem? Tudo bem, né? Está contente? Está bem." Mas também o tudo bem pode servir, por exemplo, para você encerrar uma discussão. Você não quer mais conversar, não quer mais discutir aquele assunto e você diz: "Tudo bem, chega." Outra forma de dizer as mesmas palavras, não é? A mesma coisa se você está cedendo numa circunstância que você não queria ceder. E aí você diz: "Tudo bem." Por exemplo, eu não concordo, mas tá, tudo bem. Ou se você está aborrecido e alguém te fala: "Tudo bem?" Assim, tudo bem. Você está dizendo que não está tudo bem. No entanto, você está pronunciando as mesmas palavras. Então, essa é a alma que a gente imprime às palavras. E é isso que dará a cor das palavras. E às vezes as palavras ficam gastas, porque às vezes a gente repete automaticamente essas palavras sem sentir, sem imprimir nelas uma intenção. O Manuel de Barros tem um texto, né? Esse grande poeta, amigo das palavras, ele tem um texto que ele chama de A Virgindade das Palavras. E ele diz assim: os governos mais sábios deveriam contratar os poetas para o trabalho de restituir a virgindade a certas palavras ou expressões que estão morrendo cariadas, corroídas pelo uso em clichês. Só os poetas podem salvar o idioma da esclerose. Além disso, a poesia tem a função de pregar a prática da infância entre os homens. Se for para tirar gosto poético, vai bem perverter a linguagem. Não bastam as licenças poéticas, é preciso ir até as licenciosidades. Temos de molecar o idioma para que ele não morra de clichês, subverter a sintaxe até a castidade. Isto quer dizer, até obter um texto casto. Um texto virgem que o tempo e o homem ainda não tenham espolegado. O nosso paladar de ler anda com tédio. É preciso propor novos enlaces para as palavras, injetar insanidades nos verbos para que transmitam aos nomes seus delírios. Há que se encontrar a primeira vez de uma frase para ser-se poeta nela. Mas isso é tão antigo como o menino mijar na parede. Só que foi dito de outra maneira. Se você prende uma água, ela escapará pelas frinchas. Se você tirar de um ser a liberdade, ele escapará por metáforas. No internato, longe de casa, eu não sabia o que fazer e fiz um aparelho de ser inútil. E comecei a brincar com ele. Um padre disse: não presta para nada. Há de ser poeta. E este texto do Manuel de Barros fala, né, justamente disso, da gente buscar a primeira vez de uma frase, de uma palavra. Ainda tratando desse assunto, intenções, eu vou citar aqui o trecho de um conto que se chama Marias, que faz parte deste livro que se chama Por Assim Dizer, que eu publiquei em 2018 pela editora Patuá. E o conto tem uma frase que diz: que nem tanto conte o que se diz, mas por onde se diz. Por que canal vamos falar? Pelo canal da alma, como na arte é, do coração, pelo canal da razão, do nosso interesse. Enfim, por onde vamos falar? Por que vias usaremos para falar as palavras? E como, com que intenções vamos falar estas palavras? É disso que este trecho que eu vou ler trata. O nome do conto é Marias e esta personagem se chama Maria do Saco. Era uma andarilha que vivia numa cidade. Maria do Saco, patrimônio da miséria na pequena cidade mineira, tinha um sonho antigo a cumprir: aprender a rezar.
Gostava da cantiga das ladainhas, da missa, das novenas, mas não sabia sequer uma oração. Também não entrava na igreja senão quando deserta. Em hora de rezas, com a igreja lotada, não ousava. No dia de festa da padroeira, Maria do Saco, à margem do caminho florido onde passava a procissão, olhou a santa bem sentadinha no andor, foi seguindo o cortejo e quando viu, estava na igreja, lá na frente, perto do altar do Santíssimo e dos bancos onde se sentavam as famílias de gente bem da cidade, que já estavam a postos para a missa que ia começar. Uma senhora no segundo banco percebeu a presença de Maria antes mesmo de vê-la. Sentiu o cheiro, incomodou-se, olhou ao redor buscando outro lugar para sentar-se, mas não encontrou. Dia de festa era assim mesmo. Suspirou, puxou o lencinho perfumado do bolso do vestido, levou-o ao nariz para atenuar o incômodo e, cobrindo os lábios com discrição, disse baixinho à amiga que estava do seu lado: "Olha aquela do saco onde foi se pôr?" "Como?" perguntou a amiga. "Aquela do saco onde foi se pôr?" Alguém no banco de trás quis saber qual era o assunto. Responderam, repetiram: "Olha aquela do saco onde foi se pôr." "Onde? Quem?" A do saco. Olha aquela do saco onde foi se pôr." Quase em tom de oração, as palavras corriam de boca em boca entre as senhoras. Maria, de alma e ouvidos atentos, escutava, aprendia, guardava. Contam na cidade que ainda por muito tempo, em dias e anos que se seguiram, lá ia Maria à igreja, em horas desertas, rezar diante do Santíssimo. "Olha aquela do saco onde foi se pôr, olha aquela do saco onde foi se pôr, olha aquela do saco onde foi se pôr, olha." E assim, as mesmas palavras de uma mesma frase podem dizer tantas coisas. Podem ser uma oração, podem ser um comentário sobre um incômodo. Depende da alma que a gente imprime e que a gente dá a essas palavras. E para falar mais uma vez de intenção, eu vou finalizar esta nossa prosa com, digamos, um caos de um senhor chamado Seu João, que era porteiro de um teatro. E o Seu João, encantado com o teatro, tinha um sonho de ser ator, mas não tinha tido oportunidade e continuava ali como porteiro, assistindo aos espetáculos que vinham. E volta e meia, quando chegava uma produção, um grupo, ele perguntava: "Será que não tem aí um papel pequeno para eu fazer?" O pessoal dizia: "Ô, Seu João, não tem, né? A gente veio aqui, vai cumprir uma temporada aqui, depois vai viajar." "Não tem, Seu João." E o Seu João continuava. E ele já era famoso por conta desse desejo. Até que um dia, claro, chegou uma produção que ia estrear naquela noite e um ator não poderia participar porque tinha ficado doente. E pensaram: "E agora como é que vai ser?" O Seu João. Chama o Seu João. O ator só tinha uma fala na última cena do espetáculo. Tranquilo, vamos chamar o Seu João. O diretor chamou o Seu João e falou: "Olha, no final da cena, a peça tem 4 atos. Na última cena do último ato, estão em cena o herói e a heroína. O herói leva a mão ao peito e desfalece. A heroína não para e diz: 'Cadê o médico?' O senhor entra e diz: 'Aqui estou.'" Seu João: "Perfeito." E ficou lá trabalhando. Então, entendeu, Seu João? Última cena, último ato, herói e heroína em cena. O herói desfalece, a heroína para e pergunta: "Cadê o médico?" O senhor entra e diz: "Aqui estou." Seu João: "Entendido, tudo perfeito." E ficou lá trabalhando nos bastidores. "Aqui estou." A intenção, né? Trabalhando a intenção. "Aqui estou. Aqui estou. Aqui estou." E foi trabalhando, trabalhando, e não via a hora de começar o espetáculo, de chegar o momento. Estava emocionadíssimo, também apreensivo, também ansioso, mas muito feliz. O espetáculo começou na primeira cena, quando o Seu João viu o herói e a heroína
ali no centro do palco, correu para o palco, o diretor segurou a tempo e falou, peraí, seu João, não é agora não, é só no final. O espetáculo tem 4 atos, no final do 4º ato, quando o herói e a heroína, ele, não, já sei, tá, desculpa, já sei, é que eu vi o herói e a heroína em cena, achei que já fosse o momento, não é, seu João. E continuou o espetáculo. De novo, o seu João viu o herói e a heroína em cena, correu para o palco, o diretor alcançou o seu João a tempo, puxou o seu João de volta. Não, seu João, não é agora, seu João, só no final do espetáculo. Já falei para o senhor, seu João, ai, desculpa, é que eu estou tão ansioso e eu vi os dois em cena. Sim, mas não é agora, seu João. Ainda estamos no 2º ato. E foi assim o 2º ato e o 3º ato de novo. O seu João via os dois, corria para o palco, o diretor puxava a tempo o seu João para evitar que ele estragasse a cena. E assim continuou nessa aflição até que finalmente chegou o 4º ato e a última cena do 4º ato, com o herói e a heroína em cena. O herói levou a mão ao peito e desfaleceu. A heroína amparou e disse, cadê o médico? O seu João entra e diz, aqui estou. Ela disse, chegou tarde, doutor. E ele respondeu, por causa daquele idiota que ficou me segurando o tempo inteiro. E aqui, com esse caso do seu João, terminamos a nossa prosa, o nosso vídeo. Eu deixo aqui um convite para, se você gostou desse vídeo, deixe aqui um comentário, deixe também a sua opinião, né? O like, como dizemos. E se alguém quiser conversar ou pedir sugestões ou fazer comentários, enfim, eu deixo aqui um e-mail de contato, que é o vias.da.palavra@gmail.com, está aqui na descrição do vídeo. Pode me escrever comentando, pedindo sugestões, jogos dramáticos, exercícios, enfim, dizendo o que vocês quiserem e sentirem, tá bom? Eu convido todo mundo sempre a cultivar esse costume tão belo da leitura e também a fazer esses jogos de buscar essa ponte entre a palavra escrita e a palavra falada, de levar a leitura para cenas, para encontros, para conversas, enfim, para qualquer lugar onde caiba um poema ou um texto em prosa. Então, sigamos adiante com um olho na trilha e outro na utopia, sendo a arte nossa estrela e o afeto, o trabalho, a resistência, nossos guias. Muito obrigada.